Ô, Yuri, eu já vou chamar a Jussara Soares aqui conosco, porque eu quero te perguntar, Ju, primeiro, excelente tarde para você, como o Brasil está acompanhando essa tensão no Oriente Médio, especialmente após esse ataque de Israel ao Líbano, considerando, especialmente, Jussara, o tamanho da comunidade brasileira no território libanês. Boa tarde. Boa tarde, Débora, Yuri, e a todos que estão aqui conosco. Olha, Débora, o Brasil tem uma preocupação bastante intensa. Afinal de contas, o Líbano abriga a maior comunidade brasileira no Oriente Médio. São cerca de 20 mil pessoas que estão lá. Muitas têm dupla cidadania, mas ainda assim é um motivo de preocupação aqui para o Brasil. Como eu contei aqui nesta semana, desde das explosões, dos pagers e dos walkie-talkies, o Brasil já estava com essa preocupação justamente pela essa escalada ali. Já havia, na verdade, nos últimos meses, a Embaixada Brasileira lá em Beirute já havia enviado alguns comunicados para a comunidade brasileira lá, com algumas recomendações a partir dessa escalada, dessa tensão. Bem, para aqueles que não estavam no Líbano, pediram para evitar viajar e também recomendaram que aqueles brasileiros que vivem lá no Líbano ou que se pudessem ausentassem o país diante de tudo que a gente estava vendo. Então, hoje, o capítulo de hoje dessa tensão é um agravamento dessa crise. O Brasil está avaliando um posicionamento, isso está sendo acompanhado com a embaixada em Beirute, mas também com os outros embaixadores da região, porque o que a gente, esse novo ataque, Israel em Beirute, tem essa possibilidade de se tornar, de fato, um conflito regional. A gente está acompanhando essa guerra entre Israel e Hamas há um ano e sempre teve essa tensão dessa escalada para um conflito regional. Isso é o maior temor hoje entre os diplomatas brasileiros. Conversando com alguns hoje pela manhã, me disseram que, infelizmente, as perspectivas não são nada otimistas e que a previsão é de realmente seguir nessa escalada neste momento. Jussara, ainda, só complementar, dentro desse contexto, tem me chamado muito a atenção que a gente está prestes aí a completar um ano, é uma efeméride importante desse ataque terrorista desferido pelo Hamas contra o território israelense em 7 de outubro do ano passado, e digo isso por vários motivos, seja pelo fato de que Israel ainda não conseguiu resolver a questão dos seus reféns e, no fim das contas, ter essas várias frentes de combate acaba sendo um dos caminhos para a situação política de Israel, para que o governo Benjamin Netanyahu consiga ter discurso para se manter à frente desse gabinete e conseguir e dizer que é necessário manter este enfrentamento mais duro contra aqueles que Israel considera seus inimigos. Essa perspectiva também está no radar dos diplomatas com quem você conversa, Jussara. Como é que eles estão olhando essas próximas 2 semanas, Hoje, 20 de setembro, a gente está falando de pouco mais de 2 semanas até o dia 7 de outubro. Sim, Yuri, lembrando que o Brasil, o presidente Lula especialmente, tem sido bastante duro, crítico à atuação de Benjamin Netanyahu. Lembrando que o presidente Lula, inclusive, foi declarado persona não grata pelo governo de Netanyahu. Então, mostra exatamente como o Brasil vem acompanhando. O Brasil tem sido crítico, tem defendido uma solução, mas cada vez ainda distante disso e ainda acompanhando diante dessa escalada para um conflito regional. Importante lembrar também sobre a atuação do Brasil, e eu mencionei que o Líbano abriga a maior comunidade brasileira no Oriente Médio, e é importante dizer que agora que vai completar um ano do início da guerra entre Israel e Hamas, lembrando daquelas operações de resgate que foram feitas, tanto com brasileiros que estavam em Israel, quanto também alguns brasileiros, naturalizados, que estavam na faixa de Gaza. Então, importante dizer dessa operação montada e também por enquanto aqui nas minhas apurações não consigo verificar nenhuma possibilidade ainda do Brasil trabalhar nessa possibilidade de retirar esses brasileiros que estão no Líbano, mas é sempre uma frente que o Brasil costuma atuar nesse apoio aos nacionais, aos brasileiros que estão no Oriente Médio. Então a gente fica acompanhando aqui. Tem como eu disse aqui, esse tema está em avaliação aqui no governo brasileiro e ficamos aguardando aqui um posicionamento também do Brasil.